Glória a Deus. Você quer sentar, pode sentar. Tá com frio, né? Aleluia. Senta e abre lá a sua Bíblia comigo em João 4. João 4, 23, nós vamos ler do 23 ao 24. Vocês são uma bênção, trouxeram um cafezinho para mim, mas alguém arruma uma água, por favor? O café vai me esquentar. Glória a Deus. Muito obrigada, meu amor. Mas é que a boca seca deu café num... Mas amém. Lá, João 4, 23, 24. Amém? Eu vou pedir para que todos leiam junto comigo, tá? Então, no 3, nós vamos ler aqui. João 4, 23 e 24, que diz assim: No entanto, está chegando a hora... 24. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero ler para vocês na versão da mensagem. Se alguém tiver aí para acompanhar, eu achei fantástica essa versão, que ela já meio que auto se explica. Mas aqui, se você não tiver, eu vou ler para você. João 4, diz assim, versão a mensagem: Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará um momento, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele. Em seu culto, Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Amém? Glória a Deus. Fantástica essa versão aqui, não é? Eu achei extraordinária essa versão. Então, nós lemos ali em João 4, 23, a respeito dessa conversa que Jesus teve com essa mulher, com a mulher samaritana. Quem é que acha que Deus procura adoração? E o que a Bíblia está dizendo que Ele procura? Adoradores. Mas Ele quer que os adoradores adorem, amém? Então, Ele não só procura uma adoração, mas Ele procura adoradores, né? E nesse momento Ele está ali conversando com essa mulher, quebrando barreiras. E Ele revela ali uma das verdades mais profundas. Deus abençoe. Ali para o pastor para mim. Ali Ele revela uma das mais profundas verdades, né, do coração de Deus, que é o que Ele procura, que são verdadeiros adoradores. Então, se Ele procura verdadeiros adoradores, a gente subentende que existem os falsos, amém? A gente já ouviu a respeito disso aqui, mas o Senhor, Ele me trouxe de forma extraordinária essa palavra, né, de que realmente assim, se tem os verdadeiros, também tem os falsos. E aí, então, abra a sua mente, abra o seu coração para você entender em qual lugar você está. Amém? Nessa noite nós vamos entender qual lugar nós estamos, dos falsos ou dos verdadeiros adoradores. Amém? Em nome de Jesus, que estejamos nos verdadeiros adoradores. Amém? Porque o Senhor ainda os procura. E hoje ali na porta, um irmão já entrou falando assim: estou com expectativa, estou com meu coração aberto. Eu brinquei com ele, falei: você está com a terra arada? Ele: estou com a terra arada.
Daí ele falou assim, talvez tenha que arar um pouco mais, porque às vezes tem uns torrão. Eu falei, legal, irmão. E o que a gente faz com o torrão? Daí ele falou, dá umas espancadas no torrão. Para que o torrão desfaça, para que seja uma boa terra, para que ela possa receber a semente. Não fui eu que falei, irmão? Amém? Então recebe aí em nome de Jesus, amém? Então ele procura realmente os verdadeiros. Então se ele procura os verdadeiros, existem os falsos, e isso não é um jargão, isso a gente vai verificar nessa noite a respeito dessa palavra. No verso 24 ali fala que Deus é Espírito e procura adoradores, não apenas a adoração. E que a verdadeira adoração, ela nasce então no Espírito. Muitas vezes nós pensamos que a adoração é só cantar, que a adoração é no momento ali somente do louvor, mas ela começa no íntimo, ela começa no Espírito, ela começa no íntimo do nosso coração, com o coração quebrantado, com o coração rendido e entregue na presença do Senhor. Mas como assim nós vamos entender, presta bem atenção nessa palavra, que nós vamos entender como funciona então essa verdadeira adoração. A sua vida na igreja, ela depende da sua vida no secreto. Quando você tem uma vida no secreto, através da tua vida do secreto, você traz ela então para a vida da igreja, para a vida do corpo. Tendo uma vida no secreto, você derrama aqui no momento da adoração. Então, você não espere chegar aqui para você adorar. Amém? Você tem que já ter uma vida de adoração, uma vida entregue ao Senhor. E essa vida começa no secreto, começa na sua casa. E aí então você vem e derrama tudo aquilo que o Senhor deu para você, entregou para você no secreto. A Bíblia fala que no secreto o Senhor entrega tesouros para nós. Né? Então, se você não está tendo revelação a respeito da sua vida, tem um pouco mais de secreto para que você possa entender o que o Senhor quer para a sua vida. Amém? E a adoração, ela não depende, né, de emoção. Mas, se ela depende de emoção, como assim, pastora? É o seguinte, a adoração, muitas vezes, a gente vem num tempo de adoração, tempo de louvor, a gente pula, a gente saltita, mas sai daqui, a gente não lembra nem o que foi falado, a gente não lembra nem de que forma nós adoramos, né? Então, essa adoração que depende da emoção, ela é uma falsa adoração. Porque nós estamos aqui emocionados. Aí aquilo me emocionou, estou emocionado, estou saltitando, estou chorando, mas sai daqui e minha vida não muda. A verdadeira adoração, ela traz mudança, ela traz uma alteração a respeito daquilo que eu ouvi, eu entendi, eu compreendi, então eu começo a viver. Essa é a verdadeira adoração. Não é só aqui dentro da igreja, não é só aqui como um corpo. A verdadeira adoração é viver a vontade de Deus, é viver a palavra do Senhor, é viver conforme a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Põe aqui para mim, por favor, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Vamos lá? Quando? Amém? Glória a Deus. Ou seja, existem para nós, né, níveis de fé, níveis de adoração. Até quando nós vamos nos conformar a ficar no raso. A Bíblia está falando ali que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós temos que entrar nesse lugar de maturidade. Nós temos que entrar nesse lugar de maturidade em relação à palavra do Senhor, em relação à adoração ao Senhor, né? O que o menino faz? A gente tem vários meninos aqui, né? Os meninos crianças. O que eles fazem no momento da adoração? O que eles chegam na igreja e começam a fazer? Correr.
Eles começam a correr, começam a correr. Por quê? Porque são meninos. E aí a gente vem para a igreja e a gente não corre, mas daí a gente saltita, a gente chora. Mas e aí a mudança? É sobre isso. É sobre uma maturidade, é sobre um tempo de maturidade, é sobre um nível de maturidade na adoração. Nós precisamos alcançar esse lugar. Como nós vamos alcançar esse lugar? Em Deus. Somente em Deus nós vamos alcançar esse lugar de maturidade, esse nível de maturidade, para que nós adoremos em espírito e em verdade, para que nós possamos sair do raso. Amém? Em nome de Jesus? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Romanos 12:2 fala assim, para nós não nos conformarmos, né? Mas renovar a nossa mente para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então nós não podemos nos conformar, né? Eu estou no raso, mas está confortável aqui, então eu vou ficar aqui. Não. Nós não podemos nos conformar com isso. O Senhor tem mais para nós, amém? A Bíblia fala que os pensamentos, que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Às vezes você pensa alto, você acha que pensa alto, mas o Senhor está falando que os pensamentos deles e os planos deles são maiores do que os nossos, amém? Para as nossas vidas. Então, que para nós alcançarmos isso, nós não podemos parar num pensamento. Nós não podemos parar, congelar com o pensamento conforme está na terra. Não. O nosso pensamento tem que estar no alto. Amém? E não estamos falando aqui em relação à idade, né? Mas é nível de maturidade. É sobre isso que nós estamos falando. Nós precisamos alcançar esse nível de maturidade a ponto que nós possamos conhecer o nosso Deus de verdade. Amém? O Senhor, Ele quer nos trazer a consciência. Hoje foi falado aqui já a respeito disso. E o Senhor, Ele quer nos trazer a consciência de nós mesmos. Para que nós possamos parar de julgar, né, julgar os outros ou se comparar com o outro. Começar a olhar para dentro de nós mesmos. Consciência significa sentido ou percepção que o ser humano possui de que é moralmente certo ou errado em atos ou motivos individuais, ok? Consciência é possuir uma noção a respeito do que é certo e do que é errado em atos e motivos individuais. Ou seja, no literal, cuide da sua vida. Fala para o irmão do lado, irmão, cuida da sua vida. Já nos basta cuidar da nossa própria vida. A gente não dá conta de cuidar da nossa própria vida. E essa consciência, ela traz isso para nós. E é isso que o Senhor quer trazer para nós. Para que nós possamos cuidar da nossa própria vida. Pare de olhar para o outro, pare de julgar o outro, para de querer ser o outro, para de querer comparar com o outro. Viva a sua vida em Deus. Amém? Porque o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor tem sonhos. Comece a experimentar, pedir ao Senhor para que você viva os sonhos do Senhor para a sua vida. Comece a pedir ao Senhor para que Ele mostre para você os sonhos dEle para a sua vida. Para que você comece a vislumbrar a respeito disso. E aí então você começa a parar de querer viver a vida dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Colossenses 3, 1, 3. Coloca aqui para mim, faz favor. Colossenses 3, 1, 2 e 3. Colossenses 3, 1, 2 e 3. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Portanto, três.
Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. A sua vida está escondida em Cristo. A nossa vida. Amém. A palavra ela nos traz essa consciência de renovação da nossa mente. Precisamos gravá-la nas tábuas do nosso coração. O nosso pensamento tem que estar no alto. O nosso pensamento tem que estar nas coisas do céu, não nas coisas terrenas. Amém? O Senhor tem palavra para nós, né? O Senhor tem palavra para todos os dias, para todos os tempos e para todos os momentos. Então, quando nós temos o nosso pensamento no alto, nós paramos de começar de viver aqui na terra, paramos de viver as coisas da terra, as coisas terrenas, né? Como assim, pastora? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Nós temos um lugar nos esperando. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, né, que supre todas as coisas, que tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Nós temos uma história escrita, porque a Bíblia fala que quando nós ainda informes no ventre das nossas mães, o Senhor havia escrito uma história para nós. Mas se você não está vivendo essa história, se você não está vivendo nesse lugar, você precisa perguntar para o Senhor, qual é o seu lugar? Aonde você está? Amém? Hebreus 4:12, por favor. A palavra é viva. Amém? Hebreus 4:12. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois... Amém? Glória a Deus. Tem mais ali, né? Ah, ele vai. Amém, gente? Glória a Deus. Então, a palavra é viva e ela é eficaz e mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Quando nós lemos a palavra, essa palavra ela é incutida no nosso coração. Ela entra no nosso coração. Mas a Bíblia está falando exatamente assim, que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Então, se ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, por que a gente vive almático? Por que a gente vive só na alma? Por que a gente vive só na emoção? É porque não tem palavra. Que a palavra não está entrando. A palavra não está penetrando. Essa noite é uma noite para trazer consciência para nós. Deus desceu na hora sexta, na viração do dia. E naquele momento perguntou para Adão: Adão, onde você está? E hoje eu pergunto para você: aonde você está? Será que nós estamos no grupo da verdadeira adoração? Ou será que nós estamos no grupo da falsa adoração? Aonde nós estamos? Gente, é para trazer consciência, amém? Essa consciência foi trazida para mim. Eu falei: meu Deus, eu achava que estava voando. E eu falei: Senhor, eu não estou adorando é nada. Eu estou adorando, o meu umbigo. Não é fácil reconhecer. Porque a Bíblia está falando assim, que a palavra ela vem e divide junta de medula. Alguém aqui já teve medula dividida de junta? Alguém já teve? Sim ou não? Eu já tive. E é uma dor insuportável. É uma dor que você não suporta quando divide junta de medula. É insuportável. Nem morfina para passar essa dor. O que eu quero dizer para você? Que para você chegar nesse lugar, ele custa.
para você chegar nesse lugar, você pode até sentir dor. Dor por quê? Porque está dividindo o teu eu da vontade de Deus. Entende? O teu eu está sendo esmagado. O teu eu, como diz o irmão no torrão, está sendo esmurrado. Para que a semente da palavra de Deus entre e ela possa frutificar. Amém? Então, se está sendo esmurrado aí, dá glória a Deus. Amém? Porque se está sendo esmurrado, é para que a semente entre e ela possa frutificar na sua vida. Ela possa frutificar na sua casa, ela possa frutificar na sua família. Em nome de Jesus. Então, custa, porque é um processo. Ao momento em que você, para buscar a palavra do Senhor, para que ela venha e ela entre na sua vida, tem esse custo. Qual é esse custo? De você buscar o Senhor em primeiro lugar. De você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. De você buscar até que você possa achar. Então, no momento em que a gente faz a nossa oração matinal, será que a gente está buscando ao Senhor até que a gente possa encontrar? Não precisa responder. É só para você analisar. Será que a gente está buscando ao Senhor até o momento que a gente possa encontrá-lo de verdade? Será que a gente está encontrando o Senhor? Amém? Verso 23 diz assim: adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito vai além do que é visível ou emocional. É uma conexão viva com Deus. Se trata de um relacionamento. Deus, Ele quer relacionamento conosco. Amém? É ter um coração sincero no momento da adoração, no momento da oração, mesmo quando nos falta palavras. Muitas vezes você se coloca diante do Senhor, até mesmo sem conseguir falar, somente chorar. Mas se tem sinceridade, se está ali com sinceridade, a Bíblia fala que o Senhor colhe as suas lágrimas. Mas se tem sinceridade naquele momento ali, você está se colocando como um adorador diante do Senhor. E é esse coração sincero que o Senhor procura. É essa verdadeira adoração e é um relacionamento. E relacionamento se faz com devoção. E eu fui ver o significado da palavra devoção, devocional, né? É apego sincero e fervoroso a Deus, por práticas regulares privadas. Amém? Ou seja, mais uma vez, cuide da sua vida, porque é privado. É você e Deus. E são práticas regulares, gente. Ou seja, todo tempo, todo dia. Então é nessa prática, é essa devoção que o Senhor procura. É o devocional. A gente fala de devocional aqui. E aí eu pergunto para você, nós temos ali a nossa agenda da provisão, que tem devocionais diários para te ajudar. Não que você precise comprar, mas se quiser comprar, a gente tem. Então ali você pode praticar com devoção. Será que a gente tem praticado essa busca com devoção? É esse relacionamento que o Senhor quer. É esse relacionamento que o Senhor procura. E não é só vindo na igreja nos domingos. Isso não é devoção. Isso é religiosidade. É diferente. Não é só vindo na ceia, ou só vindo quando eu estou escalado. Isso não é devoção. Isso é religiosidade. Então o Senhor procura a verdadeira adoração, e a verdadeira adoração, ela vem com devoção, com entrega, com sinceridade de coração. Não é só levantar as mãos no culto e adorar, mas viver uma vida que honre ao Senhor. Essa noite é para nos colocar talvez em crise mesmo. Será que nós estamos vivendo essa vida que honra a Deus? Deus anseia por esse relacionamento, anseia por esse posicionamento da nossa parte. É um posicionamento. Hoje foi falado aqui a respeito desse posicionamento. E é isso que Deus anseia de nós, um posicionamento. O
Hoje, essa palavra, ela talvez nos coloque em crise, em xeque, a nossa adoração. Será que eu estou sendo um verdadeiro adorador? Ou será que eu estou só sendo emocionado? Estou vindo aqui me emocionando e minha vida não está mudando em nada. O problema não é a palavra que está sendo lançada aqui. O problema é a forma como você está recebendo a palavra que está sendo lançada aqui. Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui, ela vem como uma espada. Só que aí você às vezes usa nesse momento o escudo. O escudo não é para agora. Aí a palavra vem com a espada para cortar alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, para quê? Para você compreender. Ela entra no teu íntimo, para que você compreenda e para que você entenda e você mude. Só que aí, nessa hora, a gente usa o escudo. Não, essa palavra eu não quero para mim. Amém? E é o escudo, irmãos, o escudo é da fé. O escudo da fé. É no momento em que você está com as lutas, no momento que você está com as adversidades, aí você vai com o escudo para manter o inimigo longe. Inimigo. Amém? Deus não te chamou para fazer algo para Ele, mas para adorá-lo. A gente nessa ritmo de ativismo, a gente acha que eu vir fazer algo para o Senhor, eu estou adorando. Se preciso for, se o que você faz está te tirando da presença do Senhor, está te tirando dessa busca, pare. Pare de fazer o que você está fazendo. Volte para esse lugar de adoração. Porque de nada vale, irmãos. E não estou falando dos irmãos que estavam aqui hoje. Amém? É porque a gente usa aqui como exemplo. De nada vale você estar aqui tocando, você estar aqui cantando, Senhor, olha do alto e não quer nem ouvir. Porque você pode estar afinado aqui para quem está te ouvindo. Mas o Senhor não está recebendo essa adoração. E é isso que nós temos que ter no nosso mais íntimo, em adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque você pode até, diante de Deus, gente, você pode até querer nos enganar, mas a Deus você não engana. Nem a nós. Nós temos o Espírito de Deus. Amém? Mas a gente às vezes se faz de bobo. Mas Deus você não consegue enganar. E o Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É sobre essa adoração. Mas, diante de tudo, o que você tem feito com o que Ele te entregou? Nós temos dons. O Senhor tem entregue dons. E isso é fantástico da parte do Senhor. E aí o Senhor, no momento que eu estava lá na instância, eu estava olhando para uma menina tocando. E naquele momento o Senhor começou a ministrar em meu coração a respeito disso. A respeito dos dons. Gente, estou tremendo de frio. E aí eu comecei a olhar aquela menina tocando com tanta maestria, a menina tocando muito mesmo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito disso. Que no momento que o Senhor entrega um dom, e às vezes a gente acha que aquilo é meu, né? Eu sei tocar, eu sei cantar muito bem, eu sei tocar muito bem, eu sei pregar muito bem, eu sei falar muito bem. Mas e aí? E Deus está ficando em que lugar ali? Em que lugar nesse momento em que você está falando muito bem, nesse momento em que você está tocando muito bem, nesse momento que você está cantando muito bem, aonde que está o Senhor? Ou melhor, onde que você está no Senhor?
Mas também, o que acontece muitas vezes é, eu sei tocar, eu sei, né, falar muito bem, mas diante disso, o que você tem feito? Porque muitas vezes nós temos dons e nós colocamos os dons numa gavetinha e jogamos lá embaixo. Eu não quero mais fazer. Mas e aí, quem te deu esse dom? Quem te deu esse dom, essa vontade de buscar esse lugar, de fazer algo? Foi o Senhor. E se o Senhor te deu isso, é para a glória dEle. É para honra e louvor a Ele. Então é para nós pensarmos também nesse sentido. Não é para a gente fazer sem adorar, mas ao mesmo tempo o dom que nós temos para adorá-lo. Amém? Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Deus não está procurando por uma plateia. Já foi falado aqui que a igreja ela não é mercado, né? E foi algo que eu ouvi lá também. A igreja ela não é mercado. Ela não está cheia de prateleira para você chegar e você pegar o que você quer. Você vir escolher ou você vir com um escudo, como eu falei. Não, esse aqui eu não quero. E você começa, né? Essa parte para mim pula. Por isso que o Senhor nos colocou aqui, olha, essa palavra é para você. Não é para o vizinho, não é para quem está do teu lado, não é para minha mulher, não é para o marido, é para quem está aqui, ó. A palavra ela não vem para ausente, a palavra ela vem para presente. Amém? Ela vem para quem está aqui. Então não fica pensando em quem está lá ou quem está... Não, é para nós. Por isso que foi falado, cuide da sua vida. E Deus não está procurando então por plateia, mas por filhos e filhas que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está interessado apenas na nossa voz, mas no nosso coração. Porque a adoração, a gente atrela a adoração ao momento de louvor, não é verdade? Ao momento de louvor. E então ele não está interessado somente na nossa voz, nesse momento de louvor. Ele está interessado em todo o culto, ou seja, em toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Por isso a pergunta, aonde você está? Que lugar que nós estamos nesse lugar de Deus, né? Nesse lugar em Deus. A Bíblia fala que não vivo mais eu, Paulo falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o Espírito do Senhor habita em nós. Amém? Amém, Jesus. Então ele não está interessado, ele quer o nosso coração. E a Bíblia fala que ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Por isso que eu falo, gente, a gente pode até achar que engana, achar que quer enganar alguém, mas quando o Senhor esquadrinha e sonda o nosso coração, não tem como deixar o Senhor a ser enganado. E hoje, Deus ainda está à procura. A Bíblia fala que Ele procura. Então, se Ele está à procura, é porque ainda tem muitos que não estão adorando em verdade. Que hoje, se até aqui nós entendemos, puxa vida, eu acho que eu não estava com tanta verdade assim na minha adoração. Talvez a gente eu achava que eu estava total na verdade. Nossa, total no espírito. Mas aí veio para mim esse entendimento que ainda faltava muito para chegar naquele lugar, ou nesse lugar de adorar em espírito e em verdade. E essa palavra veio realmente para trazer essa consciência. A Bíblia fala que o nosso culto, ele precisa ser racional. Por que racional? Porque tem que ter consciência, gente. Ninguém cai aqui ou fica assim, adorando, parecendo um vegetal. Não, é com consciência. Então, com consciência de quem Deus é, com consciência de que Ele faz, com consciência de que Ele está fazendo. Amém?
e consciência de que a palavra dele é a verdade. Então, por isso que a Bíblia fala que o nosso culto precisa ser racional. Então, assim, a gente tem que entender o que está fazendo. Se você não entende o que você está fazendo, você não tem mudança. Por isso que nós precisamos compreender, trazer essa consciência para as nossas vidas, de que o Senhor está procurando esses verdadeiros adoradores. E será que Ele pode encontrar em nós, encontrar em você, encontrar em mim, alguém que o adore com sinceridade, com o coração quebrantado e com uma vida entregue? Será que nessa noite o Senhor, olhando aqui para a igreja, Ele encontra em nós essa verdadeira adoração? É sobre isso que nós precisamos nos trazer essa consciência de que lugar que nós estamos nessa adoração. Nós precisamos entregar o nosso coração. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Será que nós estamos nos entregando diante da presença do Senhor com o coração quebrantado e contrito? Nós precisamos entregar, nós precisamos chegar ao Senhor com esse coração quebrantado e contrito e com sinceridade de espírito, com sinceridade. Às vezes a gente chega no momento de oração ao Senhor e fala num geralzão, né? E eu entendi e aprendi que o geralzão, como é que chama aquele lugar que a gente compra em atacado, né? Atacado e varejo. É mais ou menos isso. O Senhor, Ele sabe do que nós precisamos. O Senhor, Ele sabe do que nós vivemos. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo tempo, em todo lugar e vendo todas as coisas. Mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento sincero. Agora aqui, as mulheres normalmente, os homens são mais fechados, né? Quando você tem uma amiga lá, um relacionamento sincero, você fala no geralzão para ela? Ah, então, tá tudo ruim. Ou, tá tudo certo. Não. Você vai com detalhes. Quando você tem uma amizade, quando você tem um relacionamento sincero com alguém, você vai contar algo para aquela pessoa, um problema, você vai contar com detalhes. Meu amigo, então, estava andando lá, o meu carro quebrou, estourou o pneu, aí eu fui não sei aonde, arrumar não sei o quê. Você conta com detalhes. E por que com o Senhor você vê, Senhor, é no atacado, é no geralzão? Nós somos filhos, amém? Filhos e filhas. E são esses que o Senhor procura como filhos e filhas sinceros. Então é se colocar diante do Senhor com sinceridade, sinceridade de coração. E colocar para o Senhor mesmo as nossas falhas, os nossos erros, pedir perdão ao Senhor. Essa canção que eles cantaram aqui, até vou pedir para eles cantarem depois de novo, que eles cantaram, fala a respeito disso, de um arrependimento. E nós precisamos nos arrepender. O coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor é esse coração. É um coração arrependido. Arrependido dos erros, arrependido das falhas e disposto a receber o Senhor para caminhar uma nova caminhada, para caminhar um novo tempo, para caminhar uma nova trilha e para mudar o destino, amém? Mudar a vida, mudar a forma que está vivendo, para que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é perfeita e agradável, amém? Em nome de Jesus, você pode se colocar de pé em nome de Jesus? E nessa noite nós precisamos tomar esse posicionamento. Esse posicionamento de nos colocar nesse lugar. Talvez hoje aqui você se identificou e pensou, meu Deus, eu preciso retomar, eu preciso retornar para esse lugar, eu preciso voltar para esse lugar. E não tem nada de errado, irmão.
Eu acho tão lindo isso da parte de Deus, porque Deus, Ele nos reposiciona. Amém? Muitas vezes nós estamos caminhando e nós erramos o alvo. Nós erramos o caminho. E o Senhor, Ele vem com misericórdia, Ele vem com graça, Ele vem com amor. Ele nos reposiciona, porque Ele não quer nos perder. E ainda mais, não é só nos perder, Ele quer que nós vivamos a vida abundante que Ele tem para nós. Amém? Foi falado aqui, no momento da oferta, a respeito da provisão, do ano da provisão. E sabe o que é fantástico? Eu fui ver a lição do Kids, e eu achei que eu estava errada no momento que eu fui ver a lição do Kids. E ali, porque ela tinha terminado num número, a lição. Número 13, 14, 15. E daí estava 01. Eu falei, acho que eu estou vendo errado. Aí o Senhor falou, tão lindo, tão lindo, tão lindo. E no momento que o pastor estava falando aqui do ano da provisão e falando assim, se você não tem vivido isso, e o Senhor falou para mim, é o 01. Está começando o segundo semestre. O 01 é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade de reposicionamento. Se você ainda não se posicionou, eu não estou falando de dinheiro aqui não. Porque o dinheiro, irmão, se você é fiel, Deus supre. O dinheiro, se você honra o Senhor, Ele é fiel para suprir, para te dar todas as coisas, para te abençoar. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos seguiriam quando nós formos fiéis. Se você é fiel e obedece, irmão, fica tranquilo, eu não vou falar de dinheiro aqui não. Mas eu estou falando de um reposicionamento. Um reposicionamento para que você possa receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E julho, hoje é dia 2. Vamos começar a lição 01. Num novo posicionamento. O Senhor está nos dando uma lição hoje. É uma lição, gente. E começou em mim, é assim. Começou em mim, na minha casa, para que nós pudéssemos trazer para você aqui hoje. E vamos nos posicionar nessa lição. Trazer a consciência para a nossa vida. De qual é o lugar que nós estamos. Da verdadeira adoração ou da falsa adoração. Que lugar que nós estamos hoje. Que nós possamos nos reposicionar. Seja um posicionamento da sua vida, da parte da sua vida, para que você possa viver o extraordinário da parte de Deus, para que você possa viver a vida abundante que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração e diz assim comigo,